E aí, bom, estamos vendo como um drone teria provocado um incêndio em um tanque de combustível no Aeroporto Internacional do Kuwait. Equipes de emergência garantem que estão trabalhando no local. Como vocês estão? Vamos às informações sobre o que está acontecendo no mundo e o que estamos vendo aqui. Aqui estamos vendo o impacto de um míssil balístico iraniano no centro de Israel há algumas horas. Aliás, houve um ataque forte. Um ataque forte. Isso, bom, mostra que não, que a situação não está parando. É que, bom, abriram os mercados do Japão e, ao que parece, as reservas estão funcionando, porque o preço do petróleo caiu, mas já está subindo de novo. Vemos que não foi possível controlar essa situação. Bem, aí estamos vendo também, um drone iraniano que teria atingido um depósito de combustível no Aeroporto Internacional do Kuwait. Isso faz parte do que está sendo observado neste momento. Como vocês têm estado, como têm passado? Vamos então com as informações que estão sendo reportadas pelo Kuwait, que já está se preparando para uma possível fuga nuclear. Vamos aos detalhes, vamos ouvir quais são as orientações que estão recebendo. Ao atravessar a região, é necessário estabelecer algumas normas para garantir a total segurança dos cidadãos e residentes. Gostaríamos de chamar sua atenção para o seguinte: o quê? Não há necessidade de fechar ou entrar em pânico em caso de vazamentos radioativos nos países vizinhos, já que o reator mais próximo está a mais de 240 quilômetros do estado do Kuwait. E essa distância é suficiente? Sozinha, ela reduz o impacto dos vazamentos radioativos, já que a maior parte se deposita antes de chegar às fronteiras do Kuwait. Não há. Mas para garantir a segurança total, deve-se cumprir o seguinte: certifique-se de estar seguro dentro de casa e não sair dela. Feche completamente as janelas e portas para evitar a entrada desses contaminantes. Ouça as notícias de fontes oficiais, ou seja, para receber o restante das instruções no momento adequado. Bem, essa é parte da mensagem que eles dão. Aí estávamos vendo um mapa. O Kuwait já está avisando sua população, então cuidado. Por quê? Porque com esse lugar, o que está acontecendo? O que há nessa região? Bem, então vamos nos aproximar. Isso que estamos vendo, esse ponto, vamos colocá-lo exatamente aqui. Esta é a usina nuclear em Bushehr, no Irã, a 248 quilômetros do Kuwait. O que eles diziam, 240 quilômetros, mais ou menos a mesma coisa, esta é a usina nuclear. Que bom, pois têm sido relatados ataques, desta vez pelos Estados Unidos e Israel. Nesta guerra, como já alertava a OIA, cuidado ao atacar usinas nucleares. E bem, isso tem sido detectado. Por isso, Kuwait pergunta: o que está acontecendo? Exato. Hoje, o Irã afirma que a usina nuclear de Bushehr foi atacada novamente pelos Estados Unidos e Israel. Concordamos que isso já aconteceu há mais ou menos uma semana, se não me engano. E, bom, a OIA também afirma, ou seja, ressalta que sim, Estados Unidos e Israel atacaram a usina e que um objeto voador colidiu com o terreno da planta. Isso também foi informado pela agência estatal de notícias iraniana, que se chama IRNA, que, citando o comunicado da OIA, compartilha o que aconteceu aproximadamente às 21h08 no horário local, ou seja, às 9h08 da noite do dia 24. E, bom, segundo eles declaram, Estados Unidos e Israel atacaram novamente a região central de Bushehr. Um objeto voador atingiu o interior do complexo da usina. Os relatórios iniciais indicam que o incidente não causou perdas econômicas, técnicas ou humanas e que várias áreas da central elétrica não foram afetadas. E, bom, eles escrevem: o ataque faz parte das ações hostis que estão sendo realizadas pelos Estados Unidos e Israel. Devemos lembrar que não há um cessar-fogo. Isso acontece hoje, na noite de 24 de março. Segundo as autoridades iranianas, o objeto voador atingiu, como diz Street, o recinto da usina nuclear. Os relatórios asseguram que os reatores não foram afetados. Isso, como você bem aponta, foi basicamente o que eles chamam de um ataque de risco, né? Um ataque que eles dizem, embora não tenha causado vítimas nem provocado danos importantes, isso eleva o risco de uma escalada militar para outro nível. Vimos que o Irã também lançou ataques muito perto de instalações nucleares de Israel. Então a escalada continua e eles estão cada vez mais próximos de instalações que não deveriam ser atingidas, que não deveriam ser. Vamos lá, os protocolos exigidos pela OEA, o órgão responsável pela segurança nuclear em nível mundial. Bem, ele diz, olha, a 40 quilômetros nem sequer deveria haver.
As tropas deveriam se afastar o máximo possível desse tipo de usinas nucleares, mas evidentemente isso não está acontecendo. E então, o alerta que está sendo feito agora do Kuwait é um apelo à calma muito, focado na preparação dos civis, como se dissesse, vamos lá, todos calmos, este é o passo 1, este é o 2. Os últimos passos só serão comentados se o evento acontecer, se a situação realmente ocorrer, mas enfim, é isso. Estamos falando que já existe um temor de uma possível fuga nuclear, caso aconteça um novo ataque nessa área. Não é algo que, insisto, não importa a guerra, não importa de que lado esteja, nem nada disso. O problema são ataques às suas áreas nucleares. Nunca deveria ser feito, não é o que pedem? Também em Saporia, lá na própria Ucrânia, ou também quando houve ataque perto de Chernobyl, que também teve um ataque que deixou um buraco enorme no teto de proteção desse domo que impede que a radiação nuclear saia do local. Mas, bem, diante de todo esse conflito, é feita uma exigência por parte do Irã. E isso também chama atenção, porque é uma exigência em que basicamente não se quer a negociação. O Irã fez várias exigências aos Estados Unidos em possível negociação. A primeira exigência é a compensação econômica pelas perdas sofridas durante a guerra. Teherã também considera que os danos humanos, econômicos e de infraestrutura devem ser reparados. A segunda exigência fundamental é o controle formal do Estreito de Hormuz, uma das rotas petrolíferas mais importantes do mundo. Ou seja, imaginem só, o Irã está pedindo para controlar o Estreito de Hormuz, eles é que vão controlar essa região. O Irã também exige que não haja restrições ao seu programa de mísseis, permitindo ter os mísseis balísticos que desejar. Isso quer dizer que não haveria restrições como Israel solicitava. Aliás, outra das condições é receber garantias de que os Estados Unidos não realizarão ações militares contra o Irã. Mais adiante, pois também dentro desses acordos, e essa é uma das coisas mais chamativas que mostram que realmente não querem negociar, pois dizem e pedem aos Estados Unidos que, caso queiram um cessar-fogo, todas as bases dos Estados Unidos no Oriente Médio teriam que sair, teriam que ir embora dali. Então você pensa, bom, isso é não querer negociar, é pedir tudo e todas as linhas vermelhas possíveis. Diante disso, a Reuters tem, há uma análise muito interessante sobre o que está acontecendo exatamente. De acordo com a Reuters, embora o presidente pareça muito confiante de que esse acordo vai acontecer, todos os dias ele aparece dizendo que basicamente já é um fato, mas parece que esse acordo não será aceito pelos iranianos. Segundo relatos da Reuters, após vazamentos de altos funcionários israelenses, afirmaram ser muito improvável que Teherã aceite as exigências dos Estados Unidos. E as autoridades indicam que as exigências previstas por parte de Trump indicam, por exemplo, limitações no problema nuclear e de mísseis balísticos do Irã. Que bom, os Estados Unidos, o Irã não quer que o tema balístico seja limitado. Vou deixar isso muito claro. E no dia de ontem, Trump afirmava que iriam abandonar o tema nuclear. Trump afirmou que, as conversas foram muito boas, muito produtivas, mas que se vê complicado, que o Irã aceite o que os Estados Unidos pedem, assim como os Estados Unidos aceitem isso, por exemplo, sobre as bases ou sobre os mísseis. Ou seja, Trump também age. Relatos apontam que Donald Trump pressiona por um acordo para limitar o programa nuclear e mísseis balísticos do Irã. Hoje, inclusive, comentamos sobre isso. Wang Yi, o responsável pelas relações exteriores da China, teria conversado com Abbas Araghchi, o ministro das Relações Exteriores do Irã, e supostamente teria pressionado para que negociassem, para que toda a situação se acalmasse, mas parece que isso não vai acontecer. Vamos ver. Vê complicado dos dois lados? O que se diz? Isso é na televisão. Isso é na televisão iraniana, isso é super interessante de ver, é a mesma coisa, mas de lados opostos, né? Ok. Permita-me dizer ao nosso querido povo que você mencionou o tema da costa e das operações costeiras. Devemos dizer ao povo que as Forças Armadas do Irã estão 100% preparadas caso os americanos cometam algum erro na região.
sem dúvida, executarão operações costeiras e tomarão as costas do Bahrein e dos Emirados. Foram realizados exercícios muito significativos nesse sentido costeiro. A entrada nas costas dos Emirados e do Bahrein está na agenda e nos exercícios das nossas forças armadas. E dessa forma mudaremos as equações. Avancem por terra. De tal forma mudaremos as equações que, se Deus quiser, os detalhes e coordenadas ficarão para depois. Mudaremos as equações para que o inimigo. Bem, ele diz, lança ameaças diretamente deste conflito que parece não ter fim. E que, o que se vê na mídia iraniana é muito parecido com o que se vê na mídia ocidental, dizendo, que já estão ganhando, que vão operar assim, que vão destruir assim, mas na verdade de lá a visão é que isso continua. Agora, mando um grande abraço e obrigado ao DKL Master, saudações até Tijuana, um grande abraço até Tijuana, como você tem estado? Ele diz, chegam as notificações das suas lives. Olha, isso acontece de vez em quando. O ideal, porque realmente é um assunto constante que nos comentam, o ideal seria clicar no sininho, para ver se assim resolve. E no Telegram, todas as notificações, ou no Telegram, WhatsApp que lá mandamos, só as notificações das lives. Quer dizer, a gente avisa, já estamos ao vivo e tal. E esse é um assunto, Tomara que dê para fazer isso agora, quando for possível. De repente, se tentarmos repetir a mensagem, por exemplo, pelo Twitter, pelo WhatsApp, pelo Facebook, assim vocês recebem e ficam sabendo, mesmo se perderem ao vivo, como já sabem, principalmente neste horário. Geralmente começamos por volta das 9, às vezes às 8h30, quando possível. Muito obrigado, DKL Master e toda a comunidade. Marcelo, como você está? Raul, Antônio, saudações para Guadalajara. Vamos então para outros assuntos também importantes. Mas de início, há vários pontos sobre o tema Irã que ainda precisamos comentar. Obrigado, senhor presidente. O senhor tem toda a razão. Nunca na história um exército moderno. O Irã tinha um exército moderno, uma marinha moderna, uma força aérea moderna, defesas aéreas modernas, liderança, um enorme bunker. Nunca um exército moderno foi tão rápido e historicamente aniquilado, derrotado desde o primeiro dia, com um poder de fogo avassalador. A campanha aérea que realizamos, que Israel realizou junto conosco, foi realmente digna dos livros de história. E isso é porque temos um presidente dos Estados Unidos que, quando envia seus combatentes para a guerra, lhes solta as mãos. Para que realmente possam sair, enfrentar e destruir o inimigo da maneira mais feroz possível desde o primeiro momento, e por isso também nos vemos como parte dessa negociação. Nós negociamos com bombas. Eles têm uma escolha. Enquanto rondamos Teherã, como mencionou o presidente, sobre o seu futuro, o presidente deixou claro que vocês não terão uma arma nuclear. O Departamento de Guerra concorda. Nosso trabalho é garantir isso, e por isso mantemos nossa mão nesse acelerador, Pelo tempo e com a força necessários para garantir que os interesses dos Estados Unidos sejam atendidos neste campo de batalha. Isso não é o Iraque nem o Afeganistão. Este não é um presidente que esteja interessado em resultados finais vagos. Ele foi muito claro conosco sobre o que devemos alcançar. Criar as condições para que eles nunca tenham capacidade nuclear. E é exatamente isso que estamos fazendo de maneira histórica. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Então essa é a mensagem que Pete Hesse dá do secretário de Guerra ou secretário de Defesa. O chefe do Pentágono, basicamente o que ele diz é que eles negociam com bombas. Essa é uma mensagem que vai ficar para a história como uma das frases mais estranhas e que serve de justificativa para muitos países inimigos dos Estados Unidos. Pois se armar até os dentes, dizem, é assim que está negociando e é assim que está pensando um secretário de defesa ou de guerra. Pois você diz, como vai negociar com bombas, não é? Ou seja, você pode negociar com um. Mas esse tipo de mensagem, o único que gera é que a longo prazo se tenha uma fraqueza. Em que sentido? No sentido de que, então, aqueles que se consideram países inimigos dizem, eu não quero negociar com bombas, mas se eu tiver que fazer isso, então eu me preparo. E depois, não. Começa a ser uma escalada global. Esse tipo de mensagem não faz nenhum sentido. E,
Agora sim, leitura básica da arte da guerra, né? Não é o tipo de mensagem que você deve passar. Seria esse, né? Não deveria de verdade esse? Imagino que dentro do Pentágono eles devem estar pensando em quais estratégias vão seguir para depois voltar a equilibrar as coisas como estavam. Porque é preciso lembrar que os Estados Unidos têm agora uma série de desafios. Quais que seus aliados não quiseram operar? Ou seja, os aliados até se aliaram, mas para não operar, para dizer vamos conversar, vamos dialogar. E não é que não queiram. Ou seja, eu acho que tenho certeza de que em outras circunstâncias eles teriam entrado perfeitamente no conflito. O problema é que eles não se sentem seguros agora. Com um pouco daquele discurso de negociar com guerra ou com bombas, não. Ou que quer a paz através da força. Esse tipo de comentário não ajuda para que europeus, Nova Zelândia, Canadá e Austrália, principais aliados, avancem. Que bem, agora desconfiam. Dizem, como vou confiar? Se você quer tirar a Groenlândia da gente, não, como vou confiar? Se na primeira oportunidade você já está querendo invadir, né? Esse é um tema, obviamente, muito sério e que, além disso, chama a atenção. Como o gabinete, os mais próximos, o círculo mais próximo de Trump, sempre tem que sair para... Agora, eles realmente têm que engraxar os sapatos dele, né, para que não soe tão ruim para Donald Trump. Não, quer dizer, isso é uma loucura? Ou como é possível que eles não tenham tanta dignidade? Não, zero dignidade, não existe dignidade ali dentro, você tem que dizer que ele é o máximo. Como você está bonito, que penteado, que bom topete, qualquer coisa assim. Mas o ponto é que chama muito a atenção essa retórica constante de elogiar esse personagem, não é? E bom, dentro de tudo isso também há várias reações que têm acontecido no mundo, principalmente por causa da mobilização que está sendo observada dos Estados Unidos. Alertam que aproximadamente 1.000 soldados dos Estados Unidos estariam prestes a ser enviados desta vez. Vocês já sabem, né, no Oriente Médio, segundo se sabe, há uma unidade que inclui um comando, um Estado-Maior e um batalhão de resposta imediata. Essa brigada será uma unidade que, dizem, já está pronta na região, preparada para intervir em uma situação. Se isso se agravar, esse movimento vai acontecer com tropas. Pelo menos 1.000 soldados estariam entrando. O Irã negou as negociações e isso move as peças para um conflito já com tropas em solo. Acho que, como se observa, o Irã é o que quer, obrigado, né? Ou seja, o Irã quer que haja tropas dentro. E é basicamente nisso que estão apostando, ter tropas dentro. Porque eles precisam ver ações, precisam. Eles querem mostrar que podem ficar cara a cara com os Estados Unidos. Embora isso soe super estranho, mas esse é o enfoque. Se vocês observarem todos os comunicados deles e o que eles estão dizendo, basicamente seus comunicados poderiam ser resumidos. Queremos ver o mundo pegar fogo, com isso seria resumido perfeitamente. Não poderia ter sido escrito pelo Coringa ou alguém parecido, pois realmente impressiona como eles têm respondido. Vemos um Irã, pois embora queiram nos vender a ideia de que já está acabado, realmente bateram forte nele. Ninguém diz que não, mas que está no maior desafio. Ou seja, que não está segurando os ataques, e não só não está segurando, como insisto, parece que, pelo contrário, ele quer, como se quisesse acelerar. Não é exatamente, na verdade, bom agora. Alguns analistas afirmam que os ataques estão acontecendo a Israel desde que Trump garantiu que o acordo vai ser feito. Que seria a partir daí, pois aumentaram o nível de ataques nessa região, muitas áreas civis foram atacadas. Por exemplo, o que comentamos é sobre como sabíamos que ele não quer negociar. Se houve ataques fortes, e o que aconteceu desde que Trump começou a afirmar que estavam negociando, os ataques começaram a aumentar, ou seja, uma demonstração de que não querem negociar. E continua o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, insistindo no que ele diz. Bem, o que se sabe, o que foi vazado, né, que ele tem ligado para Donald Trump para pedir. Mas ao contrário, não. Que deve se dar um golpe mais certeiro no Irã, que é preciso arrancá-lo pela raiz.
Porque, bom, no final das contas, Trump, se conseguir esse acordo, lava as mãos e volta para os Estados Unidos. Mas a Arábia Saudita e os vizinhos do Irã ficam com um problemão. Um Irã que pode se fortalecer ainda mais. Porque, no final das contas, o que os Estados Unidos pedem também não é tão exigente assim. Tipo, não volte a enriquecer, eles dizem. Renunciar às reservas de urânio altamente enriquecido, entregar ou controlar cerca de 450 quilos de urânio enriquecido a 60% suspensão do enriquecimento. Inspeção da ONU limitação do alcance dos mísseis balísticos e redução do apoio aos aliados regionais, que está como muito fácil de manobrar, que por sinal, Irã, esquecemos de comentar isso. Também pede, entre outras coisas, que Israel não ataque o Hezbollah, algo que Israel nem de brincadeira vai deixar de fazer. Se você pensar, há um grupo radical na fronteira te atacando, o Irã vai dizer não tem como o Irã aceitar algo assim, que é não responder a esse tipo de ataque contra o Hezbollah. Quer dizer, tem um bom... Vamos a mais algumas mensagens do Trump e também do porta-voz da Guarda Revolucionária, porque ainda tem várias pendências, tem várias mensagens pendentes nesse sentido. Você ia dizer mais alguma coisa? Sim, não sei se você comentou, mas o Irã também pede que não limitem o alcance de seus mísseis balísticos. Ou seja, também tem gente que diz, bom, só faltou pedirem para ressuscitar Alicante, que foi o que faltou. É isso mesmo? Bom, vamos para esta mensagem. Decepcionado, não quero dizer isso, mas tenho que fazer, disse Pete. E o general Racing Kane, acho que isso vai se resolver muito em breve, e eles disseram, que pena. Eu queria que isso fosse resolvido. Esses caras estão fazendo um ótimo trabalho, mas essa é uma boa atitude, não é, Tom? Eles não estavam interessados em chegar a um acordo, só estavam interessados em ganhar. Isso sim, por favor. Bom, então aí estava a questão, não é? Aqui diz Flor. E mandamos um grande abraço para ela, diz. Se Israel e Paquistão têm armas nucleares, por que o Irã não pode ter? Bom, a resposta que dão é, primeiro porque é um país democrático, e segundo porque não é um país que está constantemente dizendo que quer apagar do mapa, mesmo seu maior inimigo, que é a Índia. Nunca estão dizendo que querem apagá-lo, fazê-lo desaparecer do mapa. Os iranianos, sim, os iranianos constantemente, e não só Israel, eles querem apagar do mapa o Ocidente. Isso foi dito por Ali Khamenei. Quando está vivo, semana após semana, semana após semana, por décadas, ele tem dito isso. Essa é, então, talvez uma pequena diferença, mas ao mesmo tempo é importante, não é? Outro assunto também é a mensagem que o próprio porta-voz da Guarda Revolucionária dá, que, como sempre, lança mensagens bastante fortes. Vamos ouvir o que ele disse? Não. Seria para você não de... Americanos contra o Irã, considerado um pilar importante no mundo islâmico, esse país que sempre esteve na vanguarda da defesa da nação islâmica, diante da agressão injusta, e especialmente pelo que sofre o povo palestino oprimido, demonstrou a sinceridade de sua dedicação a esse caminho, oferecendo o sangue mais puro e valioso, especialmente em duas guerras diretas cara a cara. No entanto, chegou o momento de nós muçulmanos retornarmos à palavra de Deus Altíssimo no sagrado Alcorão. Não os tomeis como aliados até que emigrem pela causa de Deus, mas se afastarem, aprisionai-os e matai-os onde quer que os encontreis, e não tomeis deles nem aliado nem auxiliador. Deus bendito e exaltado seja, proibiu explicitamente aos muçulmanos entregar o controle de seus assuntos aos incrédulos. Bem, essa é a mensagem, reparem. Mensagem conciliada? Essa é a resposta para Flory. Por isso não querem ter Maddox. Eles pretendem que os muçulmanos basicamente destruam o que eles consideram seu inimigo e que adotem a versão do Alcorão que eles têm. Ou seja, o xiismo que traz uma ideia expansionista extrema na qual ou você está com eles ou está contra eles. Simples assim, imagine esses personagens com armas nucleares, eles não vão hesitar em usá-las no momento que quiserem. Ou seja,
Eles estão usando isso contra seus próprios vizinhos. Todas as armas que têm estão sendo usadas. Não é só um dia, é dia após dia, após dia. Quando você vê a mensagem, e eu estou mostrando só um pedacinho, porque sim, a mensagem é uma retórica absurda de radicalismo ao máximo. E é por isso que os países árabes agora estão se questionando em que momento vão começar a operar e atacar. Porque essa situação, obviamente, eles não querem mais ter aí, ou seja, ponto final, eles não querem mais isso. Eles já sabem que, se esse regime continuar aí, continuar ativo, eles vão ter um inimigo cada vez mais perigoso pela frente. Para quantos? A 200 quilômetros, bom, em algumas áreas, a 35 quilômetros de distância, 33 quilômetros de distância para ser exato. No belo estreito entre a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos. E esse Omã e toda essa área, que é esse pedacinho onde, se medirmos a distância, não este, pois evidentemente vamos ver uma distância entre aqui e aqui, de mais ou menos 30 e poucos quilômetros. Ou seja, é realmente impressionante, né? Agora vamos apagar essa medição e colocar essa outra medição, só para ver. Mais ou menos o cálculo da proximidade que eles têm nessa área, né? Ou seja, vamos ver se vamos colocar por ali e medir a distância. Essa, não aqui. Daqui? Ah, não me dê. Você tem que clicar e depois clicar do outro lado, senão vai varrer. Aham. Sim, ou seja, é medir a distância e depois aqui não, aí está, ou seja, só isso aí. Então, se a gente for assim, sem medir muito, diz aqui, uns 70 quilômetros aproximadamente, e se a gente for pelo ponto mais próximo, aí vemos como a distância é mínima. Não é um assunto assim impressionante. Agora, nesse ponto, eles estão a uma distância realmente muito, muito pequena, porque os navios passam por essa área, que são as partes mais profundas. Sim, daqui, imaginem quanto tempo um míssil, qualquer coisa que você quiser, vai percorrer essa distância. Você coloca várias minas e já surge um problema, pois atravessar não é tão fácil devido à distância. Eles estimam que 12 minas já foram instaladas. Um assunto que obviamente também deixou os países árabes em alerta. Porque estamos falando que não só destruíram, por exemplo, 17% da capacidade de refino ou de, como se chama, exportação de gás dos cataris. Não, dizem eles, vão resolver isso em mais ou menos 5 anos. Ou seja, eles vão ter a possibilidade de resolver em 5 anos. Catar. Ou seja, já perderam 1/5 da capacidade de gás, certo? Ficarão sem isso por 5 anos, tudo retirado em um só dia. Sim, então, evidentemente, isso é um risco não só para o Catar. Não é só grave, mas para todos os países que precisam, evidentemente, desse tipo de energético. Vamos então para outros assuntos também importantes, diz ele. E a compensação pelo que o Irã destruiu em países vizinhos, em Israel não, e... Bom, quantos ataques ele já fez em várias bases no Iraque contra a Síria, não? Ou seja, eles mantiveram Bashar al-Assad no poder na Síria por décadas. Tudo o que esse personagem fez, porque sim... Contra a própria população, resumindo. E a lista é extensa, não vou... Aqui está sendo observado. Isso seria um ataque com um B-52 onde isso aconteceu? Isso aconteceu no Irã. Os ataques atingiram uma cidade industrial chamada Alborz, em Qassim, e é um centro ligado à produção militar do regime. Foram apontadas importantes instalações industriais como alvo e afirma-se que a infraestrutura militar e industrial do Irã está sendo destruída neste momento. Bom, é assim que está, não, é assim que está. A questão é, bom, parte do que está acontecendo neste momento e, bom, o que observamos são ataques em um nível tremendo. Não há possibilidades de negociação no momento. Vamos às reações do que está acontecendo com o petróleo.
Vejam, esses seriam os lançamentos de mísseis que estão acontecendo. Agora mesmo no Oriente Médio, no Irã, por sinal, teria lançado 80 ondas de ataques contra bases de infraestrutura dos Estados Unidos em toda a região, aos vizinhos do Golfo e também em direção a Israel. Isso é desde o início da guerra até hoje. Vocês compartilham essas imagens? Bom, realmente é impressionante o tipo de mísseis que estão sendo lançados, mísseis balísticos, mísseis que saem da atmosfera e, bom, às vezes eles entram com ogivas de fragmentação para causar mais danos. Parte do que está acontecendo, parte desse conflito que está sendo vivido. E, por sinal, também é preciso observar o que acontece com o petróleo, porque, bom, isso afeta todo mundo. Olhem, ontem foi conseguido, digo ontem, para nós é dia 24, ainda é dia 24 para ser mais claro, dia 24, essa queda de preço acontece no momento em que os mercados da Ásia abrem. Possivelmente a questão são as reservas de petróleo. Mas já amanheceu, ou já estão estão subindo para $99 de novo, estão indo, rumo aos $100 conseguem derrubar o preço por um momento, mas bem, parece que isso não está acontecendo. Vamos ver dessa maneira. Isso é assim todo dia, estamos vendo por dia, não por hora. Este é o momento em que tentam controlar. O preço chegou até $97 no Brent e até 99. E parece que está tentando subir ainda mais. De que isso vai depender? Bem, de que observam-se enormemente os ataques do Irã a vários pontos dos países árabes. Enquanto houver ataques, a possibilidade obviamente existe ou aumenta. Ao mesmo tempo, está sendo relatado que já está sendo preparado o que seria um movimento, uma invasão. Pois no final das contas, é isso que vai acontecer agora mesmo neste território. Em direção ao Líbano, segundo o que relatam e o que o próprio Israel avisou, é que eles vão criar o que chamam de uma zona de segurança no Líbano. Israel está indo para o norte, onde a ideia é essa. Eles não tinham um acordo com o governo do Líbano. Se o acordo era, você tinha uma data para controlar o Hezbollah, o Peru ou o Líbano. Não conseguiram, então o que Israel diz? Não conseguiram controlar? Vamos entrar e vamos avançar até um ponto em que vamos criar um cinturão de segurança. Israel anunciou que planeja ocupar uma ampla zona de segurança no sul do Líbano. Essa ocupação, dizem, seria temporária até o rio Litani. Se a ideia é que essa é uma linha estratégica para, obviamente, dizer sim. Se passarem dali, serão atacados os do Hezbollah, que é o que tem dito a eles, que se desarmem e que se retirem. Até atrás do rio Litani, vamos ver onde está esse famoso rio Litani no Líbano. Para nos localizarmos exatamente, olhem, aí está, mais ou menos é o rio. Agora vamos afastar um pouco para ver se dá para ver por aí, é o rio Litani. Sim, então aqui está a fronteira com Israel. Vamos deixar o mapa um pouco mais claro, é este, não é? Então, se a gente for até o rio Litani e medir a distância, não vamos medir a distância daqui até o ponto mais próximo da fronteira. Aí são 12 quilômetros, evidentemente, depende de onde, ou seja, tudo isso é a fronteira com Israel. Se medirmos até aqui, são 30 quilômetros, o ponto mais distante da fronteira seriam 49 quilômetros. Toda essa área, toda essa zona estaria com tropas israelenses. Obviamente, haverá pontos, certo? Não é que eles vão ocupar tudo, mas haverá pontos em que eles estarão. Para que o Hezbollah se retire desse rio para lá, para o norte, para trás. De acordo com o que foi relatado, o avanço ocorre enquanto Israel intensificou os bombardeios contra posições do Hezbollah. O Hezbollah tem lançado foguetes e ataques do sul do Líbano em direção ao norte de Israel e de Israel. Em direção ao sul do Líbano, principalmente ao sul do Líbano, e em direção bombardeios nessa região, no sul de Beirute, que também tem enfrentado situações tremendas. O movimento pode ser interpretado como uma espécie de invasão terrestre parcial, não apenas ataques aéreos. O Irã poderia se ver indiretamente envolvido, já que o Hezbollah é o principal aliado deles nessa região. O movimento pode ser visto como um Hezbollah terrestre, aliado do Irã, semelhante a ataques aéreos. Zona Irã-Hezbollah. Bom, então agora.
acabaram de informar que um míssil atingiu o Líbano depois que o enviado, o embaixador de Teherã, foi expulso de Beirute. Diante da recusa de controlar o Hezbollah, é preciso lembrar que o Hezbollah, afinal de contas, é afiliado ao Irã, eles são seus principais patrocinadores, e então, este míssil disparado do Irã atingiu a costa do Líbano horas depois dessa expulsão, segundo relatos da Iran International. E contradizem, então, comentários de que teria sido interceptado, ou seja, realmente atingiu o alvo. O projétil não foi interceptado no espaço aéreo, como disseram os libaneses. E isso, a greve ocorreu pouco antes de o Líbano declarar persona non grata o embaixador iraniano Mohammad Reza Rouf Sheibani e ordenar sua expulsão. Também o ministro das Relações Exteriores libanês, Youssef Haghi, declarou hoje no ex que a decisão havia sido comunicada formalmente e que o enviado deveria deixar o país antes de 29 de março. Bom, então é isso, não é? Bom, parte do que está acontecendo. Bom, agora está acontecendo um ataque, houve um ataque, são os minutos em Israel, e já está sendo anunciado na mídia israelense que pelo menos 9 pessoas teriam ficado feridas em Bnei Brak por munições de bombas de fragmentação iranianas. Uma bomba, segundo eles, de pequeno calibre, atingiu o centro de Israel, enquanto o Irã lançava 13 salvas ao longo da terça-feira. E as forças de defesa, as FDI de Israel, afirmam ter atacado a principal instalação de explosivos perto de Isfahan. Vimos isso hoje e então, ocorre esse ataque, onde também este é o último, mas houve um ataque anterior, onde uma mulher perdeu a vida e há outros 2 feridos. Isso por causa de um projétil que atinge Mahanaim, Rushon, também em Israel. É assim que está a situação. Manda um forte abraço para toda a comunidade, muito obrigado pelos seus comentários. E bem, perguntam ou questionam mais ou menos como é a democracia de Israel, para termos uma ideia, porque às vezes se desconhece muito sobre isso, porque há muitos comentários por causa dos conflitos. Não, tudo fica polarizado. Mas existe um índice, o índice de democracia da EU, segundo esse índice que mais ou menos mede os níveis de democracia. Mede a democracia de Israel como uma democracia defeituosa, com problemas no nível da Espanha e dos Estados Unidos. Ou seja, digo isso porque os Estados Unidos são uma democracia, mas tem muitos defeitos. Eles estão entre o 20º e 30º lugar, então não é uma democracia das mais avançadas ou puras. De jeito nenhum. Se há de 20 a 30 países acima, digamos, dessa democracia israelense, mas também acima de muitos outros países, praticamente de toda a América Latina. E mais ou menos no nível da Espanha, que também tem seus problemas e que também tem corrupção, assim como em Israel, assim como em outros lugares. Agora, se a gente for então para o Irã, ou seja, se a gente for para o Irã, então, bom, vocês já podem imaginar, mas digo, vamos ver mais ou menos o nível, para começar, internacionalmente. O Irã é classificado como um regime autoritário. Pelo simples fato, de que eles têm um líder supremo como a maior autoridade, A classificação, de acordo com as análises, de acordo com o que é esse tema, é que eles têm eles chamam de democracia seletiva, Uma democracia seletiva ou teocracia também, que basicamente baseiam vamos chamar o governo deles de uma interpretação de um livro religioso, basicamente, Porque, além disso, é uma interpretação que eles dão, Esse é o ponto. Lá, segundo os relatórios, apontam uma baixa classificação de liberdade civil, pluralismo, etc. Agora, isso não significa que sejam superiores ou inferiores. É disso que estamos falando. A população é a população. E, no fim das contas, os amigos que tivemos que foram, por exemplo, para Israel, nos dizem, olha, você convivem muito mais do que parece os israelenses com os palestinos e com outras comunidades cristãs, etc. Muito mais do que as pessoas imaginam. Não, as pessoas basicamente imaginam que eles passam o dia todo brigando, e não é assim. Não, aqui mesmo, israelenses que acompanham o programa, porque há muitos hispânicos dentro de Israel, nos comentam, Pepe, olha, aqui temos amigos no Irã, temos amigos na Palestina, na Síria, ou seja, não se vive isso. Eu acho que de repente no chat se vive isso, mais. A vibração. Choque repentino por causa de alguns que surgem por aí. O que realmente se vive nesses lugares,
Ou seja, então, baixar um pouco esse tipo de coisa, não sei, atitudes, sim, atitudes meio tóxicas. Mas no fim das contas, eu entendo, porque acho que todos nós ficamos indignados quando vemos coisas ruins que os governos fazem. E que definitivamente Netanyahu tem muitos altos e baixos muito criticáveis, que aqui já dissemos várias vezes, o próprio Trump. E também se critica, obviamente, Bem, a atitude que o líder supremo teve contra sua própria população é revoltante, como são os governantes praticamente em todo o mundo, ou seja, não só nesses países, né? Esses países levam isso ao extremo, mas vivemos um momento em que somos mais observadores do que acontece no mundo, muito mais informados agora. E evidentemente é revoltante. Como o mundo tem, para começar, não como nós temos nesse sentido, que também temos muitas coisas para fazer nós mesmos. Mas os governos praticamente têm ou representam, digamos, toda a pior parte do poder, né? Esse, vamos dizer, como podemos dizer, é como uma intoxicação ou vício repentino. O poder, vemos isso com o Netanyahu que faz de tudo para não sair dele. Ah, sim, ele está obcecado pelo poder. É um personagem que está na linha de um autocrata. Ele e Erdogan estão indo para lá. A Turquia está indo exatamente para o mesmo lugar. Se Trump tiver chance e oportunidade, tentará um terceiro mandato. Ou seja, o vício pelo poder não é de um país, o vício pelo poder é humano. Infelizmente é assim. E então, vamos para outros assuntos, né? O que mais está acontecendo? Bom, apesar dos comentários de Donald Trump, temos um estreito dormos que hoje a Guarda Revolucionária se fortalece com isso e garante que o fechou completamente. E só está permitindo a passagem do que eles chamam de países ou navios que consideram não hostis. E bom, quais são esses países? Para começar, bom, alguns podem pensar que são os que não participam da guerra, mas não, na verdade são bem limitados. Por exemplo, a Índia, o Paquistão, a Turquia e a Tailândia, eles são os únicos que estão autorizados agora a passar. Isso depois de uma coordenação bilateral. Haverá países que talvez até conseguiram essa autorização, mas não se interessaram. Não utilizam, não é o caso do México, pois realmente não utiliza, né? Então, bom, o Irã confirma esse bloqueio, anuncia que só permitirá a passagem desses navios que considera hostis, que são de países que não participam de ações contra o Irã. E bom, os Estados Unidos, obviamente Israel e países aliados foram então excluídos desse trânsito. Há alguns dias ouvi um analista dizendo que os navios dos Estados Unidos e de Israel já faz tempo que não recebem seguro por esse motivo. Porque, bom, há muitos que são contra eles, não só nessa região específica. Eles têm muitos inimigos ali. E os seguros, agora é literal, não vão garantir a segurança. A segurança. Não, eles não querem perder, só querem ganhar. Não, e aquela clássica, né, lembro quando estávamos pedindo uma vez um seguro que tivemos por cerca de 1 ano e tal. Ah, mas seus filhos praticam taekwondo? Sim, claro. Quer dizer, ele já queria colocar cláusulas ali, sabe, cara? Tipo, não vão se machucar, não colocam um capacete quando for correr, porque, tipo, às vezes exageram com isso. Tem uma série de medidas que eles estão tomando agora que, bem... Esse movimento, a Guarda Revolucionária, lidera a lista. É diferente, pois víamos Donald Trump dizendo que ele estava ali todo dobrado, que ia ser controlado pelos Estados Unidos e pelo Ayatollah, seja lá quem for, porque basicamente não sabia. Dava para ver que ele já estava bem cansado das perguntas e, bom, lá eles tomam a dianteira nessa região. A Guarda Revolucionária Islâmica ostenta o poder que tem ali, porque, bom, já fechou... Bom, então fecha o estreito. Basicamente, esse era o ponto em que, bom, era como a parte final do conflito, né? Essa era como sua arma máxima, né? Basicamente.
basicamente. É preciso lembrar que o ultimato de 48 horas era para que abrissem o Estreito de Hormuz, não era para outra coisa. Aí está, faltam só mais alguns dias, porque ele disse que eram 5 dias, né? Ele falou isso na segunda-feira, enquanto falta até sexta, né? Acho que até sexta-feira. Bom, ou seja, eu realmente vejo agora, com isso, tropas entrando no Irã, a não ser que o cálculo seja muito diferente. E agora vão se ouvir bombardeios e bombardeios, mas não se observa, ou seja, eu ouço muitos bombardeios, dá para ver, aparecem nas imagens. Mas você diz onde está essa diminuição de que tanto falam? Ou seja, você continua vendo mísseis, continua vendo drones, continua vendo uma atitude então de que isso vai se estender, né? Ou seja, na verdade, sim, nesse sentido, não sei. Olha, sim, eles servem para os ucranianos, né? Ou seja, com muito menos orçamento, sem o petróleo que o Irã tem, sem o tempo que o Irã passou se preparando, que são décadas, né? E sim, com um apoio muito limitado, porque quando prometeram para eles na OTAN, vamos mandar mísseis. Às vezes passavam 8 meses, até 1 ano e não chegavam. Então, bem, Há aviões que estão prometidos que só vão chegar em 2028, 2027. Espero que a guerra já tenha acabado. mas enfim, a questão é que mesmo assim eles têm lutado, né? Ou seja, mesmo assim prolongaram a guerra. 4 anos. Você diz, com uma força que, em teoria, a Rússia era como o segundo país mais poderoso militarmente. E não conseguiram, e tendo eles como vizinhos, não, nesse caso, bom, o Irã, eu acho que esse é o cálculo, não, ou o cálculo do Irã é guerra de desgaste. Ou seja, sim, crise nós já temos, dizem eles, e, bom, no final, esse é o, vamos dizer, a suposta vantagem para eles é não serem uma democracia, pois assim ninguém os remove do poder. Não é como se tivesse, é que tem eleições e eles têm que convencer e não sei o quê. Ou seja, não, né? Eles até têm alguns cargos públicos que mudam, como o próprio Massoud Pezeshkian, que é o presidente iraniano. Mas com ou sem o Massoud Pezeshkian, é a mesma coisa, quem controla, quem domina. Na verdade, é a Guarda Revolucionária, os Basij e todos esses grupos que têm uma oposição, mas uma oposição muito fraca, porque eles mesmos se encarregaram de eliminar essa oposição. Então, eles podem fazer essa guerra de desgaste, como pode fazer, por exemplo, neste caso, a Ucrânia. O que eles dizem é estender tudo o máximo possível, até onde for possível. E mesmo sabendo que se de repente perderem ajuda, eles precisam ter estratégias de como resolver isso. Por isso, agora vemos que a Ucrânia ela está fazendo seus próprios mísseis, seus próprios drones, porque você não pode depender só disso, né? O Irã fez o mesmo, mas já faz muitos anos, ou seja, eles vêm se preparando e têm algumas de suas armas que são feitas em grande parte com materiais deles mesmos. Ou seja, em boa parte e um pouco da China. Exatamente, quero dizer, para vermos que não se teve. Irã, há 20 minutos lançou mísseis, eles anunciam para Israel, Bahrein, Kuwait e Jordânia. E Jordânia, agora a Jordânia, lembrem-se que a Jordânia está bem armada. A Jordânia não quis entrar no conflito, pelo que eu saiba. A Jordânia, então, tem sido um dos países árabes menos atacados até o momento. Chama a atenção que estejam atacando a Jordânia agora, né? É Jordânia, Bahrein, Israel, Kuwait, certo? E o que mais? Bahrein, Kuwait, Israel e Jordânia? Bom, então é isso. A questão faz parte do que está acontecendo e que não. Não se vê nem por onde isso vai mudar, não. A queda do petróleo, foi conseguida até certo ponto. Quer dizer, chegar a $97 não está nada mal. Mas, já está em 99,87. E, parece que vai continuar. Não, sim. Sim, espera. O que deram de presente pro Trump? Estou curiosa ou é mentira dele? Não, na verdade é que como ele nem quis mostrar, sim, é ridículo, né? Porque em outro momento, acho que se um presidente tivesse dito algo sobre os Estados Unidos, você tende a acreditar mais nele. Mas agora estamos em um ponto que não. Não sabemos se acreditamos no Irã ou nos Estados Unidos. Muito ruim. Quem está dizendo a verdade nesse conflito? Sinceramente, é difícil saber. O que podemos ir observando são, certos fatos, certos relatos,
também de meios internacionais, de meios independentes, alguns que têm acesso a essas áreas. E aí você vai montando o quebra-cabeça, não para entender a situação, mas realmente parece muito distante e pouco crível o que é divulgado e vendido. Esse pit case do qual ele fala que destruímos tudo, sim, ou seja, destruir com bombas, me parece claro que ele tem capacidade, não há dúvida de que você está destruindo bases. Aqui estão as imagens. Os próprios iranianos mostraram as explosões, ou seja, a população registrou tudo. Ou seja, fica claro que sim, há uma destruição de infraestrutura dos iranianos. Essa parte não tenho dúvida. A questão não é essa, porque é claro que você tem essa capacidade e é muito superior a... Bom, praticamente não resta aviação iraniana, praticamente não resta marinha iraniana. Mas o que eles apostam não é nisso. O que eles apostam é controlar o Estreito de Mus. Esse é o ponto, quando ele sair e disser: aqui temos o controle do Estreito de Mus e que ele possa provar isso. Olhem, os navios já estão passando sem problema. As seguradoras estão colocando o seguro normal, preço normal, o petróleo está a 70, 60 dólares ou menos, ele diz. Agora sim eu acredito que você dominou e conseguiu um controle verdadeiro nessa região. Enquanto isso não é crível, quer dizer, é crível que bombardearam, sim, isso é crível. É crível que destruíram boa parte da infraestrutura. Visível, sim, a parte visível, é claro que você destruiu. Quer dizer, essa parte, não há dúvida, a que está debaixo da terra, que é a não visível. Essa é a que me deixa dúvida. Sinceramente, não acho que tenham acabado ou destruído, porque se fosse assim, não haveria tantas respostas. Sim. Está sendo informado na televisão israelense. Vamos a esse detalhe. Bom, está sendo revelado em Israel um grande boato de que, como vocês sabem, Israel sempre tem agentes do Mossad infiltrados nas cúpulas do Irã e, bom, supostamente estão ocorrendo confrontos internos bastante explosivos e não estamos falando de explosivos de bomba no Irã. Talvez também. Talvez, mas vai saber. Também podem derrubar quem estiver negociando, mas não sabemos quem está negociando, mas quem estiver negociando vai saber. Podem até mandar ele para o outro mundo. Numa reunião recente, Galidade enfrentou um comandante do Corpo da Guarda Revolucionária chamado Gidi. E ela disse: você ficou com todo o dinheiro e agora seus soldados não recebem salário. Não confio que você consiga deter os Estados Unidos na ilha nem no estreito. Isso... Claro, veja bem, bom. Então... Esse não é quem supostamente fala com eles? Sim. Então existe uma divisão entre um líder político visível para outro líder político visível, o mais importante agora, que é Mohammed Bakr Galibaf, que é com quem supostamente Trump quer negociar. Você não acha que isso é Daci Rodrigues? E ele disse que não. Sim. Mas era o que ele tinha que dizer. Obviamente ele disse que não é verdade, não sei o quê, mas ele e o pessoal da Guarda Revolucionária estão em conflito. Olhem, já faz uns 2 anos mais ou menos que a gente comentou aqui sobre o líder supremo. Said Khamenei já não governava, era uma figura simbólica, mas não era ele quem governava, quem realmente governava eram justamente os da Guarda Revolucionária. Quando aconteceu em junho a Guerra dos 12 Dias, aqui também comentamos com vocês, pois era evidente que isso era real, ou seja, que ele já não governava. Said Khamenei, lembrem-se de como foi o conflito, acontece o conflito e ele não aparece, Said Khamenei, ele não aparece. Bombardearam todas as instalações nucleares e ele não aparece. Ele apareceu já quase no final do conflito, com uma mensagem assim, essa já depois de muito tempo. Até achavam que ele tinha perdido a vida. Sim, então não havia liderança. Agora, onde está Mojtaba? Ninguém sabe onde ele está, se é que está vivo, ninguém sabe onde ele está. E isso é muito conveniente para a Guarda Revolucionária, porque qual é a cara do Irã? Agora existem 2 faces. A face desse personagem, não desse indivíduo, que eu não sei como se chama. Esse senhor, o porta-voz... Não o porta-voz. Este aqui, que sempre aparece todo cheio de si. Ou Abbas Aragashi, que é a parte política, não Abbas Aragashi,
representando um pouco o clássico ministro das Relações Exteriores, só isso. Vocês dizem que nem sinal dele. Quando? Quantas vezes ele apareceu em 4 semanas de guerra? 2 vezes. 2 vezes ele apareceu. Abbas Aragashi não aparece, como se o presidente não existisse. E quantas vezes o líder supremo apareceu? 0 vezes. O líder supremo não existe no sentido de que não aparece, nem nas mensagens que enviam, nem a sua voz. Aparece quem aparece, aparece esse indivíduo, aparece Abbas Aragashi, aparece esse senhor que sempre é Mohammed, não sei o quê, ou ele é como o presidente do Congresso, sim. Ele é, digamos, o personagem político com mais poder visível e que poderia negociar. Não vão. Os Estados Unidos já afirmaram que não negociarão com a Guarda Revolucionária, apenas com Abbas. Menos ainda, em todo caso, vai negociar com esse indivíduo ou com algum personagem menos extremo. É por aí o assunto, então. Isso está muito louco, isso. Quer dizer que estejam acontecendo divisões ou brigas entre esses. Claro, já era de se esperar, né? Já fazia muito tempo que tinham diferenças. E vamos passar para outra notícia. Também vamos seguir. Vamos lá, muito obrigado por tudo, muito obrigado e a toda a comunidade que nos apoia. Com um super chat também pelo PayPal ou pelo Logs, ou assim aí na descrição. Há várias formas de nos apoiar. Muito obrigado a todos que fazem isso. O que você vai fazer? Outro dia, alguém do governo da Rússia afirmou publicamente que não queria que a guerra se expandisse para o Mar Cáspio. Antes não era claro o motivo, mas agora está. Bem, acontece que Israel lançou um ataque contra uma base naval iraniana em Bandar Azzali, no Mar Cáspio. O ataque destruiu ao menos uma corveta e 2 barcos lança-mísseis iranianos. Essa perda representa mais ou menos metade dos navios de guerra que o Irã tem nessa região. E as lanchas destruídas eram da classe Sina, que estão equipadas com mísseis antinavio Nord, e a corveta James 7 funcionava como navio de comando da flotilha iraniana no Cáspio. Esse porto atacado não era sua base principal, mas sim um ponto de dispersão das forças. Os analistas acreditam que esse porto também era usado para receber armas da Rússia e depois levá-las ao Irã. E o ataque faz parte da estratégia com os Estados Unidos e Israel para destruir suas capacidades navais e de mísseis. Estamos vendo a distância que existe entre o Mar Cáspio, ali está. É preciso lembrar que o Irã não tem exatamente uma costa, por assim dizer. Porque isso realmente não é um mar, embora pareça, né, é enorme, né, é gigantesco o Mar Cáspio, mas isso é um espelho d'água, não tem conexão com o mar. Vocês percebem? Não há, por exemplo, como o Mar Negro. O Mar Negro, sim, está ligado ao mar. Aí está a divisão, aqui está, ali pela Turquia, atravessa perfeitamente. Então, sim, você vem pelo mar tranquilamente e passa para o Mar Negro, se quiser, mas não pode passar para o Mar Cáspio. Então, são 1.400 quilômetros de distância que se observam de Israel até essa região. Vamos nos aproximar exatamente do ponto mais próximo do Irã. E que seja litoral. Não porque foi no litoral, não. Como você disse, se o ataque foi no litoral, são 1.400 quilômetros de distância de Israel até essa região. A maior parte do Mar Cáspio pertence à Rússia. Por isso a Rússia não quer que venham se meter aqui. Aqui a Rússia tem frota, né? Aqui eles vigiam. O Turquemenistão tem uma parte da costa, não, a Turquia não tem, é o Irã, nesse caso é o Azerbaijão. E depois vem a Rússia. A Geórgia também não tem nada aqui no Mar Cáspio. Então, basicamente, é o Azerbaijão, Azerbaijão, sim, Turquemenistão, Turquemenistão, Azerbaijão, Irã e Rússia são os países que têm costa no Mar Cáspio. Não lembro se estou esquecendo de algum, acho que não, mas enfim, esse é o Mar Cáspio, né? E também lá tem confusão, tem problemas. Mas... Tremendo, saudações, como você tem estado? Briga, diz Will. Parece que estão bem bravos. Nesse sentido, este diz saudações. Como tem estado, Roble? Enorme. Saudações para Cuba. Wilco, como você tem estado? Quem mais está por aí? Lago Salgado 7 diz aqui este Wilco. Quem mais está por aí? Marcela, saudações também enormes. Vamos então para outros assuntos importantes. Só para lembrar vocês que todos os dias fazemos transmissões ao vivo, algumas longas, outras às vezes curtas. Vamos variando. Tentamos fazer com que toda a informação saia ao vivo para também ter o retorno dos seus comentários. E tentamos que, quando são principalmente transmissões longas, haja uma reação da comunidade, aqui no chat.
e tentamos ir colocando os comentários nas transmissões, principalmente nas mais longas, para que alguns comentários apareçam pelo menos, não é? Muito obrigado, aliás, por estarem aqui, diz. 1.500 quilômetros, como se fosse da cidade do México. Lançar mísseis até Sonora. Que loucura, diz Pobre Mundo. Na verdade, antes de irmos para os comentários, nos comentários, sim. Sim, não sei se... Se está acontecendo um movimento muito interessante por parte disso, quero dizer... Por parte dos Estados Unidos. E é que estão discutindo a idade de alistamento, recrutamento dos soldados, e isso é basicamente para todos. Pode ser o Exército Regular, a Guarda Nacional do Exército e a Reserva do Exército. Bom, esses 3 basicamente são onde você pode se alistar. E a idade muda de 30 para 42 anos a partir deste mês. Isso chama muita atenção. Obviamente... Claro, eles estão estendendo a idade de recrutamento para pessoas mais velhas até os 42 anos. Como aconteceu na Rússia, e não me lembro se na Ucrânia também, acho que foi nos 2 países. Aconteceu porque estão em guerra. Sim, né? Que isso esteja acontecendo nos Estados Unidos agora é muito cedo, ele diz. Espera, falando que isso é uma operação especial, não como a de... É uma operação especial. Como a da Rússia, não é considerada operação especial. É uma guerra real. Porque você está estendendo a idade e porque até os 42 não faz, quer dizer sim. Bom, me chama muito a atenção que estejam estendendo até essa idade. Sinceramente, isso surpreende. Digo não que não podem recrutar pessoas mais velhas, podem sim se quiserem. Mas digamos que obrigatório até os 42 é, se entrarem em um sim. E depois, isso não é a primeira vez que acontece, já tinha acontecido de mudarem para um máximo de 42 anos durante as guerras. Não chamam de guerras, mas de operações de combate. No Iraque e no Afeganistão fizeram exatamente a mesma coisa e depois voltaram a baixar para 35 em 2016. Então, bom, volta a subir para 42 anos... Porque se fala que, se há uma crise de recrutamento, muitos jovens não têm interesse em entrar em ser militares. E, bom, além disso, né, os movimentos que estão acontecendo nesse momento... Claro, assim está a situação. Nem tanto. Vamos aos comentários. Como vocês têm passado, como vocês estão? Muito obrigado. Aliás, para a comunidade que nos assiste depois, também não esquecemos de vocês. Sabemos que a maioria chega depois, até mesmo dias depois, então um grande abraço e obrigado por estarem aqui. Se você chegou até esse ponto do vídeo e está nos assistindo depois, deixe um comentário pra gente. Diga pra gente, Pepe, eu cheguei até esse ponto. E bom, isso é muito agradecido, diz Francisco. Ah, bom, ele saiu... Vão te chamar pra guerra, né? Mas Pepe não é dos Estados Unidos. Se eu não sou dos Estados Unidos, mas vocês ainda trazem? Pergunto. Se estivessem nos Estados Unidos ou em seu país, fariam o mesmo? Não, que há um recrutamento, esse iria pra guerra, ou fugiria, diriam não vou, tipo, como se fosse assim, por decisão, quero dizer. Não que dissessem você decide, não quer ir ou não quer dizer, eu também penso o mesmo. Ou depende, tipo, se for uma guerra... Onde você vai invadir? Aí não. Exato, se não há uma razão, realmente não. Tipo, estão te invadindo, ou isso está acontecendo, ou acabaram de fazer isso com você. Sim, claro. Poxa, tipo, eu sinto que esse tipo de coisa pode ser evitado com inteligência, tipo, é para isso que existe a inteligência. A diplomacia que não existe? Abrimos, e sim, até mesmo sem diplomacia. Tipo, se você quiser, não me importo com isso, tipo, se você quiser, eu vou lá operar. Para isso existe a inteligência, ou seja, para isso se evitam guerras, se evita muito derramamento de sangue. E dá para conseguir o mesmo efeito. Até melhor, né? Isso sem arrumar tantas confusões ou problemas. Isso na questão de como vai, econômico, etc, né? Mas enfim, ele diz, diga isso para a inteligência, Almoza diz, saudações, Pixel, como vai? Ou seja, eu acho que essa é a chave, né? Ou seja, a inteligência. E Israel já tinha demonstrado isso no sentido de que tinha limitado o avanço nuclear do Irã até certo ponto. Mesmo assim, talvez, o que eles calculam agora, porque não sabemos, o que eles calculam talvez é que talvez a inteligência dos Estados Unidos ou de Israel já não tinha conseguido entrar nas profundezas de onde estão as instalações nucleares. Talvez com o tempo as inteligências do Irã foram evoluindo e disseram,
Já estamos às cegas em algum ponto, né? Talvez pode ser, digo. Quer dizer, é um pouco o que acontece com a Coreia do Norte, ou seja, com a Coreia do Norte. Eles ficaram às cegas até que, de repente, surpresa, há armas nucleares. O tema da Coreia do Norte é complicado, mas mostra que nem as inteligências podem fazer tudo. Em algumas ocasiões não, então realmente está difícil. Ele diz. Agora sim, o rapaz vai embora até hoje, sim, é não, que está meio doente, mal. E está mal. Ele vai pular, assim como Trump também fez quando era jovem. Sim, sim. Não. Saudações para Eric Marin, saudações para Aurélio. Para ir à garra, você precisa estar convencido da causa. Bem, para ir voluntariamente, sim. Sim, sim, voluntariamente é isso que perguntam, certo? Saudações, como você está? E se eu te dei arte? Sim. Saudações? Saudações, como você estava? Por ser uma ótima ideia. Ideias? Ideias? Saudações, Perla. E eu prefiro a prisão a ir para a guerra. Acho insano morrer por ideais e dinheiro, mas também... Um bom ponto, né? A saúde está muito boa. Tapatia, Eric Marino, como você tem estado? Muito bem, Perla, um grande abraço, como você tem estado? O que conta de novo é seu gatinho, Perla, ou sua gatinha? Diz Carivel. Onde está o professor Mandon para que ele faça isso? Ele diz... Diz Robles. Diz exame para Robles, é que não deu tempo para o exame. Robles e diz... Não sei por que você está com um dilema. Saudações. Também, diz Eric, diz que saudações. Vocês não sentem que só ficaram os mais malucos do regime iraniano? Não entendo como todos os vizinhos deles, Israel e os Estados Unidos, podem deixá-los no poder. Seja como for, me deixaram com os piores. Me chama muita atenção que não é esse negócio de eu. Eu só iria para a guerra de tortas, essa é boa, Raul Sanz. Essa tortada. Tortada. E isso não aconteceu comigo em La Limona. Ai, que delícia. Bom, e se não estiver gostoso? Saudações para Marco Antônio e Honduras. Sempre acompanho vocês ao vivo ou gravado. Abraços, Marcos. Olá, Marcos. Qual é o pior bolo? Se não for horrível, aquela coisa... Ai, bom, eu não gostei de nada. O Floresta Negra eu não gosto, você não gosta. Não, é que pra mim o sabor de cereja parece que não é uma cereja artificial, não é uma cereja de verdade. Está muito forte. E, por favor, por quem sabe quantas coisas... Diz Alan Macias, comentaram que os Bnei Barak são racídicos, eles nem se alistaram no exército e os arianos atacam com seus mísseis, infelizmente continuam. Para começar, eles são contra a existência, muitos são contra a existência de Israel, não falam hebraico, ou seja, nem pagam impostos. E é uma questão... É um tema forte. Sim. Saudações de Mari Quintero do Panamá, acompanhando, muito bom. Saudações, Mari Quintero. Meu xará, José Fuentes e Mari Quintero. Grande abraço para Helena, saudações a Puebla. Como você está? Abraço a todos de Tehuacan e força aos doentes. Hoje choveu e teve granizo. Vai e mande saudações para Octávio. O filho de Trump será recrutado ou vão inventar problemas de unha como com o pai? Paranoia, vizinha, é só isso. É que ele está doentinho. Ele está com dor de barriga, sim. Sim, não vão culpar o México, ele não copiou os tacos do México. Sim, foi o México. E por culpa do México é que não vão culpar o México. Sempre é assim, já gostaram não. Sim, eu disse errado pra vocês. Cabian, como você está? O de limão. Esse você não gosta, mas me dá o de limão. E o pão de limão, aquele que chamam de pound. Acho que em inglês chamam de pound, que é bolo com pão. É como o que eu fiz da última vez, o do meu 5. Vocês adoram. Saudações para José Fuentes. Oi, Pepe. Saudações de Mar del Sol de Zapote. Eu sei qual é para esse. Nunca ouvi, meu bem. Sim, bolo de Zapote. Dizem que perderam e não conseguiram com o Afeganistão, que usavam sandálias, e aqui era o terceiro. Obrigada. Saudações para Juan Lafontaine, que diz oi. Fico curioso se existe bolo de sapoti. E bem, claro, por que não? Por quê? Porque é uma fruta? Ah, achei que era aporte de quem pula. Diz Juan Lafontaine, oi. Não se esqueçam dos recentes movimentos da Coreia do Norte e da China contra Taiwan. Sim, não estão todos aí dizendo que não estão nos vendo, não é de tapatia. Esse caso é daquele que se recusou a ir para a guerra. Sim, bom, sim, a justificativa dele era compreensível. Ele não era a favor daquela guerra. E bom, o que é muito famoso é aquele momento dos Estados Unidos. Isso foi muito documentado e saíram vários documentários sobre como bem, não é? Quer dizer, além disso... Símbolo contra a guerra. Exatamente. Na época ele dizia, vamos, mas como soldados de segunda classe, separados, pois não tínhamos todos os direitos nos Estados Unidos. Então, por que você iria querer a gente?
Você nos obriga a ir lutar quando não temos esses direitos que os outros têm. Tem o zapote, o zapote, o zapote, zapote. Como é esse zapote? Não sei. É uma fruta escura, não. Pelo que eu sei, procura aí. Eu pensei que era tipo um ingrediente pra comida. Me dizem tipo que o zapote se coloca, zapote negro, tá dizendo aqui. Aqui tá escrito sopilote, hahaha. Que eu digo, fora que os sopilotes têm má fama às vezes. Embora sejam muito úteis e muito necessários. Super úteis. Mas pra mim tem sido muito interessante. A verdade é que, olha, Seu rosto limpo para não se sujar, por isso não tem penas. eu acho muito interessante os pilares, de verdade, e ver de perto é impressionante. Porque são gigantes, as asas parecem enormes, diz Beto Barbas. Olá, como modelista em escala, principalmente de veículos militares, eu tenho bastante conhecimento sobre a guerra, ok? Quanto mais sabemos sobre a guerra, mais amamos a paz, diz Beto. Comentando seus cumprimentos. Onde podemos ver seu trabalho? Se quiser compartilhar algo legal, adoraríamos ver. Compartilhe na comunidade para analisarmos. Saudações ao Mauro. E se eu fosse um guerreiro, mas meu videogame quebrou, diz Mauro. Diz Raul Sex, isso é o mais exigente. Sim, 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 que loucura, diz Raul Sex, isso é o mais inteligente. Se o México entrar em guerra, precisamos ir para um país em paz, diz Raul Sex. Saudações, Raul, como você tem estado? Muito obrigado por esse superchat. Saudações para Tijuana, como você está por aí? Aliás, um abraço. Também, Diz Pioneer, diz que é uma falta de respeito se eu tenho 43 anos, ou seja, fico de fora do exército. sim, agora. Agora eu quero ir. Agora eu quero ir. Agora eu quero ir. Eu não queria. Mas agora que não querem que eu vá, não sei. Saudações. Muito obrigada, muito desânimo. E para os eslovenos também. Armando diz que mandaria a sogra dele para ser boa na guerra. Pra cebola, então ela tem a língua afiada. Saudações para Mini Videitos, saudações, ele se chama Miguel, Miguel. Não disse, ele esqueceu. Ele faz o passo pra você, não passou, é uma planta. Os feijões, ele disse, esse ele esqueceu. Não, não, o que eu digo, eu digo. Ou seja, o que eu estou dizendo, se eu é... Que eu disse. Se eu disse, é um eu. Eu já ouvi como um ingrediente. Se aconteceu com ela e passou pra ela? Exato, já. Já. É que sim, é o carvalho, pão, não tem energia. E fecharam. Esse é o mamei. Diz nada, obrigado, não, pois é. Eu fiz exercício, mas vamos ver. Confere, talvez seja uma MEI. Sei? Não sei, ou o sapoti. Aí diz o sapoti. Sim, é verdade, diz o sapoti. Talvez pareça com uma MEI, né? Se é o sapoti ou... É o que diz aí. Sim, temporada de sapoti. Olha, aqui está essa fruta. Temporada? Diz a pote. Digo, não sei porquê, talvez esteja errado, não sei. Não, talvez se pareça, pode ser que se pareça. Olha, aqui está, é o zapote, olha. Aquele outro também. É o mesmo. Não, está diferente. O caroço é diferente. Ah, sim, esse deve ser o zapote. Vocês procuram pessoal zapote, diz Caribe? Pessoal, zapote? É uma palavra só. Vamos ver. Usa cebola no bolo de cenoura? Você não gosta de bolo de cenoura? Cebola? Sim, olha. Aí aparece, parece sim, olha. Aí está. Ou seja, é o que aparece como menino zapote. Sim, está escrito aí. Frutas exóticas. Mamei e menino zapote. Agora são parentes Mamei e os meninos zapote. Arqueologia mexicana. Não. É uma MEI. Ah, bom, vamos ter uma discussão aqui. Ah, olha, o Mamei diz. E os meninos zapote, arqueologia mexicana, dizem. São parentes? São parentes, ok? É como a banana dominicana e a banana normal. Eu mando um abraço para Daniel Gonzalez, ele disse pastel de carne. Disse Daniel e Mamei. Um dos dois, e Mamei está aí. Aí está, diferenças. Vamos, Ângelo. Vamos ver as diferenças. Ah, quer dizer por que você está me batendo? Por que você me bateu antes? Não, você está me batendo, ele diz. Vamos ver. Aí está, olha, esse é o Mamei. E eles se parecem muito sim. Além disso, um é maior e o outro é menor. Ah, canhão, aí está, olha, esse é o zapote e o outro é o Mamei, né? Ou seja, aí está. Olha, qual você gosta mais? Nunca experimentei, nunca provei nenhum deles, não diz. Parece saboroso ou algo assim, pelo menos? Vai saber, né? Saudações pra Thelma Ortiz. Ela diz que os dela vão primeiro, depois os nossos, foi o que Thelma disse. Já vai embora a cabeleireira? Não, sim. Ou seja, que o barro vá primeiro pra guerra. Primeiro chega o barro e a gente leva ele. Aí sim temos certeza que vamos. Não, já passou da data. Não? Já venceu. Quantos você tem, Yared? Então tem que ser maior do que a gente.
E a área de costa? Sim, confere, confere, ele disse. Meu pai vai assim, 43 anos por acaso? Não, porque a filha tem minha idade ou é mais velha. Ele disse que tem 45. 45. Ah, ok, sim, não, já passou? Já passou, não, esse cara já caiu, diz. Parece que ele mandou um bambino. Diz o Chico, o sapato é menor que uma mei e tem a casca mais macia. E diz Marcelo, eu gosto de bolo de 3 leites. Ah, sim, delicioso, delicioso, diz. Uma meia é mais saboroso, diz. Ok. Ok, e diz Verderi, ser a favor da guerra é coisa de louco. Diz Verderi, saudações. Sim, Verderi, saudações, Verderi, diz. Diz que Marcela gosta de bolo ou torta de 3 leites. Sim. Sim, saudações, MTK. Diz, oi, Pepe, diz, tem muitos vídeos nas redes sociais sobre estocar alimentos caso falte. O que vocês acham? O que sabem sobre isso? É prudente ou é uma medida de pânico? Não acho. Olha, vamos esquecer a guerra. A guerra não existe. Não existem tempestades tropicais, nem furacões, nem terremotos, nem nada disso. Supondo não, eu acho que sim, é muito válido. Eu acho que deveria existir uma cultura de prevenção, só por precaução, talvez. Talvez, você fica doente. Você fica doente ou perde o emprego da sua família, não sei o quê. Olha, comida não vai faltar. Quer dizer, eu acho que sim, além de que tem muitas opções de alimentos não perecíveis, né, de ter. Nós perdemos esse costume, mas já conversamos que vamos tentar, aos poucos, colocar isso em prática. Ter uma caixinha, né, também não é para ter um estoque enorme, não, só ter uma caixinha, só isso, né? E dizer toda semana eu vou e compro um pouquinho a mais de não sei o quê. Não precisa estocar, só guardar um pouco disso que você tem para algumas semanas. Sim, não, também não é para, como dizem, entrar em pânico. Nada disso, é só ter um extra, tipo, por lógica, se algo acontecer, se algo der errado, você sabe que, bom, tá ali. Nós tivemos esse costume por vários anos. E era uma caixa, não muito grande, mas cabe um monte de coisas, né? Uma caixinha, dessas de plástico, que é tipo um pote mais grande assim. Aí a gente ia juntando e praticamente fazíamos quase uma compra e meia só de coisas não perecíveis. E aí deixávamos assim. E nunca tivemos necessidade, porque morávamos numa zona de furacões, nunca tivemos necessidade de usar. Então em dezembro, quando acabava a temporada, a gente começava a tirar as coisas de lá, tipo uma geleia, uns feijões ou atum e não sei o que, a gente começava a consumir. E para o final do inverno, ou seja, para a próxima primavera, a gente começava de novo a encher a caixa, ela basicamente acabava e a gente começava a encher de novo. Então, eu acho que não é uma má ideia. Tipo, não por causa da guerra, simplesmente por pura lógica de prevenção. Não custa nada. E se eu estou juntando alimentos, quem guarda nunca fica sem. Mas sim, É uma frase que... diz Daniel Gonzalez, não acho que nenhum país diga que a guerra é boa, mas porque continuam justificando e ela acontecendo. Bom ponto aí, Daniel. Um grande abraço. Eu acho que a única maneira de estar justificado é quando invadem o seu país. Fora isso, você não teria por que ir para a guerra. Não. Não, este diz. Bom, contigo, bebê, diz. Espero que não seja um grande erro de Trump, diz. Saudações, Rocio. Você me bateu, Pepe, justo quando vim buscar minha filha? No céu viam-se relâmpagos rosados, não eram raios, eram luzes como quando vai chover. O que seria algo de ozônio no ambiente ou algum gás na atmosfera? Não vou checar. Sim, cara, não. Não? Não faça isso, não dirija, não, sim. Não, eu não tinha ouvido isso. Sim, era de noite, né? Sim, tipo... Ok. Bom, eu acho. Saudações para Ruth, Zambrano diz. Bom dia, Pepe, só estou passando para cumprimentar e agradecer pela informação. Muito obrigada, Ruth. Muito obrigado, saudações, Ruth. Muito bom, diz Raul Sachs, europeu, sobreviveu à fome na Segunda Guerra cultivando batatas que crescem escondidas, diz ele. Sim. Além disso, elas te protegem contra a radiação, não, ou absorvem a radiação, ou não absorvem a radiação. Batatas, porque lembro do filme de Marte, era o único alimento que podia crescer lá devido à radiação. Então elas são imunes à radiação, tem alguma coisa com a radiação e as batatas. Ele diz. Eu comprei mais do que precisava porque não sei quanto vai aumentar. E também por causa das promoções. Sim, claro. O que me chamou a atenção é que ficou umas 2 ou 3 semanas que o tomate estava caríssimo. Sim, e agora parece que está voltando e está 30, mas chegou até 65. É uma coisa ridícula. E o limão, você não levou? Não vi agora não vi.
Saudações. O advogado. Agora está a 40 pesos, sim. Quer dizer, era estranho ver o abacate e o tomate pelo mesmo preço? Sim, sim. Faz umas 2 semanas, diz Cecília. Península de Yucatán. Ah, não pra gente, diz. Comentário, Cris. O que foi? Diz. Hoje eu vi Alice, só estavam conversando, mas mais tarde vi um vídeo que realmente tinham detido um garoto. Ele tentou fugir, mas conseguiram pegá-lo. Meu filho me mostrou a foto do pessoal do Lice no aeroporto, acho que era da guarda. Olha, são só crianças, são crianças de no máximo 18 anos, eu acho, por causa da idade. Mas como é possível que coloquem esse tipo de trabalho para eles? Saudações para A. E se aqui tiverem onde guardar uma latinha, muito obrigada. Sim. Obrigado, já está pronta a latinha, muito bom. Querem um e-mail para eu enviar as fotos do trabalho deles? Sim, pode ser, pode ser. Acho que sim. Saudações para Caribe que diz, vamos cultivar hortaliças e cogumelos. Então, um abraço, Caribe. Porque cogumelos são muito nutritivos. Sim. Se você não vai comer carne, então coma cogumelos, diz Aparício Gonzalez. Parabéns pelo canal, descobri vocês na semana passada. Saudações do Uruguai, saudações, Aparício. Esperamos que você fique muito tempo com a gente, assim como muitos da nossa comunidade que já estão aqui há anos de 17, 10. Acabamos de completar 10 anos neste canal. Embora no começo a gente não transmitisse, obviamente não este, ou muito pouco, no começo sim, bem pouquinho. Mas o canal já tem 10 anos, o YouTube me lembrou. Não este, olha. Uma década, diz Sarate aqui agora, escuta, enquanto eu mando saudações, Sarate, saudações, e diz Roble, esperem, saudações, Roble. Diz José, é José Arroa, aí está, Aham. Diz Aurélio Garcia. Aqui nos postos de gasolina antes tinham pessoas pedindo dinheiro, agora andam com seu recipiente pedindo gasolina. Legal, está bom, já sei, porque continua subindo, né? Sim, e sobre o gás, eu acho que o gás é o que mais medo dá para eles na Europa, especificamente. Imagino que sim, sim, porque não é para um monte de coisas. Saudações, diz Papai da Nova, piada, vamos ver. Oi, linda, como você se chama? Afaste-se de mim, posso te chamar? Mencione um livro que mudou sua vida para sempre, o livro do Registro Civil. Ai, saudações, Papai da Nova. Ele diz oi. Quando alguma fruta ou verdura que eu normalmente compro está muito cara, eu não compro ou cozinho com o que tenho. Sim, eu deveria fazer isso. O problema é que o tomate está em tudo, está basicamente em tudo. Sim, está um pouco complicado. O tomate está e o limão? Mas tentamos fazer isso também, sim, com os legumes e frutas também. Eu lembro que uma vez, quando eu era criança, o limão ficou caríssimo. Eu acho essa é a minha lógica. E minha mãe comprava um limão só. Que vendem líquido ou em pó, vendiam 2 opções, uma opção desidratada e uma líquida. Que eu imagino que era falso, né? E parecia horrível. Foram os piores. Até hoje lembro do sabor, pois comia muita sopinha com limão de verdade. E você colocava daquele? Eu colocava daquele e estragava toda a sopa, então foi muito traumático. Nala, muito obrigado. A Nala Saudações diz... Saudações, Cristi. Comentário diz... Conservar o molho de tomate ocupa muito espaço. Recomendo fazer em pó, igual ao morango. Certo. Muito bem. E isso é tão complicado assim, Cristi? Bom, vou dar uma olhada no YouTube. Com certeza agora o tutorial. Claro, aquele E se eu te seguir, da Rota Verde, Os Mistérios da Estrelinha, já com Lili Hostil. Sim, bons tempos assim. Sim, tempos, hein? Tempos bons. Esse sim, não, está demais. Queremos ficar felizes pensando na Rota Verde. Estou pensando, eu disse. E se eu fizer uma transmissão de vez em quando, nem que seja por semana, e sempre que retomamos como se chama? Quero me apressar, não com ou seja, começo dizendo que vou retomar o canal uma vez por semana e começo a aumentar para 2, 3 vezes e depois já não. Aí já não dá para aguentar tanta carga, né? Então se eu precisar, se algum dia eu chegar a fazer isso, teria que ser algo assim, tipo uma vez por semana ou algo assim. Sim, é possível fazer e escolher um ótimo tema, diz Altagracia. Como você está? A República Dominicana? Diz Raul Sachs. Os cogumelos são nutritivos, menos os do final? Sim, bom, não, se possível, não. Quando eu os conheci, eles nem tinham filhos. Saudações. E o tomate, bem, tem um tomate enlatado muito bom com leite que eu realmente compro, mas é que se usa muito para um macarrão, para a sopa, para muitas coisas, diz Olga. E o que aconteceu com os arquivos? Sim, são sim. Nada. Os arquivos estão sem nada. Nada.
Caitinhos. Sim, não. Tipo, se essa era a ideia. Bem, em Cuba tem pouco, limão está raro. Uma libra custa 1.000 pesos, mas uma libra eles medem como nos Estados Unidos. Mais 1.000 pesos? 1.000 pesos, sim. Quanto é em dólares rublos? Ou seja, 1.000 pesos? Para termos uma ideia. Quando se diz que deve ser muito bom, diz que há muito sim, né? Ou seja, isso é o que eu pensei e que foi transmitido, ou seja, ao vivo, para que seja assim. Mas como basicamente uma terapia para os roteiristas que ainda estão por aí e para mim também. Não, basicamente porque são temas que aqui simplesmente não cabem, não cabem. Vão tirar aqueles que não conhecem, então só lá mesmo, né? Essa é a única. Então, se de repente, até por terapia, até por, como se chama, esse equilíbrio psicológico, eu preciso tirar esses assuntos, né? Porque se Diz minha vida e você. Seja um freezer de casa, sempre com os mesmos legumes, a carne está muito cara. Diz minha vida e você sim. Razão pela qual, a nível de promessa, muito, mas se estou dizendo isso é porque realmente estou pensando, não, esse não é assim. Sim. Porque quando algo me emociona, eu começo a querer agradecer. Então eu me desconcentro de outras coisas. Este ano eu aprendi que o que é bom também precisa ser equilibrado. Então, depois eu conto para vocês, porque eu conto para vocês o caminho. Sim, eu vou fazer uma vez por semana só, mas já vamos marcar a data em breve, só isso. Deixem-me consultar com o travesseiro, basicamente para perguntar sobre as técnicas, o seu conselho sábio. Conselho sábio diz 1.000 pesos, 2 dólares, ou seja, são 35 pesos mexicanos e bom, aqui está mais caro. Mas a questão é que o que está errado é o que pagam para eles. Não, porque outro dia eu ouvi uma entrevista que eu já joguei para os jornalistas em todas essas coisas, lá em Cuba. Perguntaram para uma senhora, por exemplo, sobre os gastos dela e a senhora dizia: eu ganho 2.500, ela limpava casas, era o único trabalho que ela tinha conseguido. Obviamente ela tem uma carreira como quase todos os colegas cubanos, mas o trabalho dela é limpar pagando 1.500. Não. Em Cuba ela diz o óleo está 1.000 pesos e não sei o quê. Não lembro quanto está o outro também. Então eu não posso. Ou seja, se eu comprar, não posso gastar em outras coisas assim. Que se não for, seria a única coisa que eu compraria. Então não dá. Se o problema é só o pagamento, o preço nem está tão ruim. Marcela, sim. Mais do que tudo, esse é o tema, ou seja, o tema da mente, o misticismo. Essa é a parte que eu gostaria de seguir, não tanto os relatos. Acho que tem muitos, e não é a parte que eu mais gosto. Quer dizer, eu gostava dos relatos, mas o que eu mais gostava era dessa parte. A parte mística ou a parte do planeta estranho. Não é o tipo de coisa que eu mais gosto. Diz Messi. O secretário de defesa, que bom, é um bêbado, bom, nada bom. Hoje ele voltou a assistir um vídeo que o pessoal da Fox News fez, que agora está rolando o breaking, como dizem, o Spring Break, que foram para as praias. Me parece que eram da Flórida e perguntavam para os jovens, que bom, são jovens, mas já têm 18 anos ou mais, não sobre temas do dia a dia que falamos aqui, não sobre Venezuela, Irã, não lembro qual era o assunto, perguntaram para eles, mas basicamente esses dois nem sabiam onde estavam ou o que acontecia. Acho possível que estivessem tão desconectados da realidade e do que o país deles faz. Um deles dizia que a Venezuela ficava na Espanha, imagina só. Outro dizia, bom, Irã, não sei onde fica, mas que joguem uma bomba lá. E é a mesma atitude de Piché. Você percebe que ele tem o cérebro de um Spring Break? Ficou parado ali. Saudações, diz a citação. Segundo Roble, está por volta de 1.500, não aumentou, não foi esquecido, não estava a 1.000, mas agora está a 1.500. Imagina só, saudações. Roble diz, vai Gastrida, experimenta voltar para a Rota Verde. Ele diz não. Ele pode fazer isso desde que tenha tempo para descansar e ficar com a família. Sim, mais do que tudo, é essa parte de tipo como equilibrar, basicamente. Não é que não dá sim, o mais importante é saber equilibrar. E isso já é um assunto, né? Um assunto que já faz tempo que a gente vem trazendo, só que não. O foco tem sido diferente porque basicamente não é para reviver nenhum canal, não é essa a ideia. E sim, na verdade, a ideia é literalmente conversar com quem quiser conversar uma vez por semana. E só. Ou seja, basicamente é isso, né?
Ou seja, apenas conversar sobre esses assuntos. Ou seja, o que eu não quero é que vire tipo, então é como um projeto que quer dizer não, é como é. Para desabafar essa informação, não é para ouvir de vocês, porque eu sou muito rígida comigo mesma, não fala dos seus assuntos, não. Assim eu falo, mas não. Obviamente é assim que a gente brinca. Não, cara, de tudo isso é que, tia, a gente fazia esses temas, todo dia aprendia e todo dia compartilhava coisas porque era uma. Como é uma comunidade, eu acho, ainda, porque tem muita gente lá e isso, a gente sempre compartilhava coisas legais, sempre tinha algo ou informação nova. Isso só se consegue conversando. E como você faz isso? Mesmo com os amigos mais próximos, nunca há momentos assim. Faz meses que estou tentando marcar um encontro com umas amigas nossas, mas não conseguimos. E além disso, nas 2 vezes em que marcamos, nas 2 aconteceram coisas que, digamos, impediram a possibilidade de nos encontrarmos. Então não tem jeito. Mas através de um canal, nesse caso um podcast, talvez já esteja aposentado. Essas conversas de café podem acontecer, basicamente vamos embora. Bom. Agora só vou checar que eu não sei como, mando um e-mail para o Beto Barbas para ver se chegou só isso. Já, para ver se o e-mail chegou. Deixa eu ver, estou certo, né? José @, deixa eu conferir. Sim, não, o que mudou? Então, é Pepe, né? Sim, Pepe, né? Quer dizer não Pepe, mas com E. Só com P's? Sim, só com as P's. Sim, eu falei certo, como dissemos, bateu a dúvida, ok, é isso mesmo. O e-mail é josé@. Entra você, o meu está certo, não sei o que houve. Sim, agora eu preciso reiniciar. A edição? Ele compartilhou então partes do trabalho. Aí está. Ah. Caramba, você caprichou mesmo nesse trabalho? Sim, está bom, bonito. Muito bom. Meu irmão fazia o mesmo, mas ele com bonequinhos da época medieval tinha uma quantidade de bonequinhos. Ele fazia as roupas, a espada, bom, obviamente também pintava vários deles. Bom, mas aqui isso é de trabalho. Sim, isso é trabalho e deve parecer real, pois não pode ser diferente. Sim, imagino que aqui tem que ser com as proporções exatas, né, e tudo mais. A questão da escala, claro. A escala quer dizer sim, é só olhar, fica bonito. Está legal, ficou incrível, você arrasou. Sim, que doido, olha só, que trabalho. Sim. Os pneus, os pneus até parecem usados. Desgastados, sim, parecem desgastados. Bom, a sujeirinha e olha, vamos ver, o que mais? Não, que os outros... Não, estou vendo os detalhes ali. Ou seja, e isso? Isso pode ser usado, por exemplo, perfeitamente para fazer uma animação ou para fazer alguma cena de ação. Ou não pode se mover, ou seja, é imóvel. Não, esse não, mas os outros, olha só. Caramba, que personagens são esses? Me parece que não, vai saber, sim. Mas é que a Rota Verde me soa como canal vegan, sim, né? Sim, esse lance da Rota Verde sempre parecia que era isso. Olha, só a... Ah, como é que chama aquela lagarta? A lagarta, sim, que provavelmente se a gente voltasse seria no podcast 78, que é o canal que esse está um pouquinho mais ativo. Não, porque lá tem um monte de coisas e acho que por aí poderia ser, ele diz. Ai, que bonito está, muito mesmo. Muito. Muito impressionante o seu trabalho, sinceramente. Sim, são estéticos. São estáticos, não se movem. Ok, ótimo, muito bons. Procurar fontes para Diego é um cumprimento para mim, concluiu Renino. Fico muito atenta, sempre às suas notícias. Saudações para René. Saudações também para René, claro que sim. Saudações para René, que pede para comentarmos sobre as consequências ambientais da guerra. Já discutimos isso. Mas é preciso ser alguém especial. Ser alguém especial, sim. Saudações para Fernando Ferreira Ferreiro, desculpe. E para Rubem Williams, como você está, Rubem? Saudações, Rubem, e para toda a comunidade. Pois bem, muito obrigado, nos vemos daqui a pouco. Estamos saindo bem cedo, não todos os dias, mas ultimamente, na última semana e meia, 2 semanas, temos saído, até às 5 da manhã. Com um relatório de atualização, mais do que tudo. Mas bem, não é todo dia que esses relatórios vão sair. Não, sim, mas estamos tentando atualizar durante todo o dia o que está acontecendo, né? Muito obrigado, que você tenha um excelente dia, uma excelente noite. Se você está nos assistindo ao vivo, e é isso, nos vemos daqui a pouco, diga seu nome e eu te respondo. Fernando Ferreira, saudações a toda a comunidade. Nos vemos em breve, até logo. Interrompemos sua programação. Obrigado por sintonizar a verdade.
Isso é Pepe ao vivo. A verdade é intensa, o insólito é real. Aqui a gente analisa, foco global. Não fique de fora, conecte-se ao canal. Pepe ao vivo controlando o sinal. Pepe e Astrid mandando a real. Jornalismo cru, aqui se respeita. Ative o alerta, não perca o fio. Até a próxima, sim senhor. Fazemos a chamada. Pepe ao vivo na casa.